Eu usar a analogia da deputada Micaela Weber. Ela dizia, bom, se o açúcar está quase a faltar em casa, nós sabemos e temos que ir comprar o açúcar. Agora imagina a doutora Micaela Weber que a doutora Micaela tem um quilape na cantina e, portanto, não tem dinheiro para comprar o açúcar e para substituir e para aumentar o açúcar que tem em casa. É basicamente isto que se passa com a Sonangol. A Sonangol, em janeiro, devia 1.200 milhões de dólares aos fornecedores de derivados, de gasolina e de gasóleo. 1.200 milhões de dólares. E o que acontece é que estas empresas não fornecem a Sonangol se a Sonangol não pagar. E, portanto, o problema não é a falta de gasolina, se calhar até está aí ao largo no mar. Só que a Sonangol não tem dinheiro para pagar e não tem pago. E os fornecedores deixaram de fornecer a crédito à Sonangol, como a Sonangol não paga. Portanto, sempre que a Sonangol tem dinheiro, eles vendem, têm que pagar imediatamente aquilo que quer comprar e as companhias estão a reter uma parte para pagar os atrasados. Portanto, este é basicamente o problema. Agora, a causa do problema não é a Sonangol. A causa do problema é o governo. Porque, não sei se recorda, a última vez que nós tivemos um aumento de combustível, e o administrador da Sonangol dizia isso, foi no início foi de 2015 para 2016. E nessa altura foi dito que o preço da gasolina e do gasóleo passava a ser livre. Isto é, a Sonangol é que passava a fixar o preço da gasolina e do gasóleo. Só que a Sonangol, para fazer isso, tem que ter autorização do Ministério das Finanças. E o Ministério das Finanças não aceita que a Sonangol aumente o combustível. Eu fiz umas contas, assim, umas contas básicas, porque a Sonangol não dá essa informação, mas a Sonangol aqui há 1 ou 2 semanas fez um balanço do trimestre. E no balanço do trimestre que fez, deu dados sobre a importação de gasóleo e da gasolina. Eu, com base nesses dados, cheguei a uma conclusão, que é a seguinte: provavelmente, segundo as minhas contas, o gasóleo devia de ser vendido à volta de 250 kwanzas por litro. Está a ser vendido a quanto? A 135 kwanzas por litro. A gasolina devia de ser vendida a 220 kwanzas por litro. Está a ser vendida a quanto? Está a ser vendida a 160 kwanzas por litro. E, portanto, a Sonangol não tem dinheiro, quer dizer, não tem receita suficiente. Eu não sei se também tem dificuldades em obter divisas. Mas para nós termos divisas, nós precisamos de ter kwanzas para comprar as divisas. E a verdade é que a Sonangol está a perder dinheiro. E o Estado é que devia de assumir esse prejuízo. Mas é a Sonangol que está a assumir esse prejuízo. E face a essa questão que coloca agora, acredita que o combustível poderá subir nos próximos tempos? Passar, por exemplo, a gasolina de 160 a 220 kwanzas por litro? A questão é quando. A questão não é se vai subir. A questão é quando é que vai subir. Nós estamos sob um programa do Fundo Monetário Internacional e temos um compromisso com o Fundo Monetário Internacional que é até junho de 2020 os preços dos combustíveis, gasolina e gasóleo, mas também da eletricidade, têm que cobrir os custos. Portanto, nós não sabemos como é que isto vai acontecer até 2020. Agora, eu tenho uma certeza, essa situação não se pode manter. Eu não me parece que a Sonangol e que Angola consiga aguentar os preços dos combustíveis aos níveis atuais até junho de 2020. Portanto, a questão não é se o combustível vai subir, a questão é quando é que esse combustível vai subir. Desejavelmente, o combustível não pode aumentar imediatamente, não é? Quer dizer, se estes números estão certos, a gasolina não pode passar de 160 para 220, nem o gasóleo de 135 para 250. Do meu ponto de vista, esse aumento tem que ser gradual. De forma gradual. Gradual, justamente. E, portanto, isso, porquê é que isto acontece? Isto acontece por causa das eleições de 2017. A culpa é do Governo. Porque o Governo, como eu disse, a última vez que aumentou os combustíveis foi no início, foi de 2015 para 2016, e, portanto, a partir daí tinha que haver uns aumentos, digamos assim, graduais, de acordo com a taxa de câmbio, de acordo com o preço do petróleo, e isso não foi feito. Eu diria que esta situação é muito semelhante, sabe a qual? À situação da taxa de câmbio. O Governo também, por razões eleitoralistas, não mexeu nos câmbios. E então o que é que aconteceu em 2018? Tivemos a desvalorização a mata-cavalos da taxa de câmbio do Kwanza. Carlos, e porquê que o gasóleo poderá custar mais caro que a gasolina, quando sempre foi o contrário? Pois, isso são contas minhas, portanto, não é
a Sonangol que está a dizer, são as contas que eu fiz Baseadas com base em dados da Sonangol. Mas, portanto, naturalmente, que o gasóleo custa mais caro, de acordo com dados da Sonangol, a tonelada métrica do gasóleo custa mais caro do que a tonelada métrica da gasolina. E, portanto, esses são os dados, esses não são dados oficiais. Portanto, aliás, eu desafiava a Sonangol a publicar esses dados para que nós possamos compreender. O administrador da Sonangol deu uma ideia, não é? E, portanto, isto não é possível. Quer dizer, é como nas nossas casas. Se nós temos... O açúcar está a acabar, ok, nós sabemos que precisamos comprar o açúcar, mas nós não temos dinheiro para comprar o açúcar, para aumentar o açúcar que está cá em casa. Estamos a falar de uma má gestão. Essa má gestão é da parte do governo. Não é má gestão, é razões políticas. É um desgoverno. O governo não pode dizer, senhores da Sonangol, os senhores agora, a partir de agora, o preço é livre e vocês podem praticar o preço que vocês quiserem. Mas depois, quando a Sonangol vai ao Ministério das Finanças e pede para aumentar a gasolina e o gasóleo, o Ministério das Finanças não aceita. Portanto, tinha que ser, ou devia de ser o governo, o Ministério das Finanças, a fazer essa cobertura. E, portanto, a Sonangol, como é uma empresa pública, agora, o que acontece também é o seguinte, do meu ponto de vista, nós não podemos gerir uma empresa que está a dar prejuízo e que nós sabemos que vai dar prejuízo. E, portanto, os administradores da Sonangol que estão lá, que são pagos para isso, também têm que criar as condições de maneira... Porque não é surpresa para ninguém, porque se a Sonangol sabia que não ia ter combustível. Portanto, estas coisas, por exemplo, é o problema dos barcos. Não é nada o problema dos barcos. O problema dos barcos é aqui em Angola para abastecer as províncias do litoral, para pôr em Benguela, no Namibe, etc. O problema não é esse. O problema é a falta de dinheiro. E, portanto, a Sonangol sabia e tinha que encontrar, juntamente com o governo, uma solução para que isso não acontecesse. Estamos a falar de mais de 1 milhão, ou pelo menos 1.200.000 dólares, acho que foi este. 1.200 milhões de dólares. 1.200 milhões de dólares, assim é que está correto. Que soluções o Carlos Rosado pode apontar para se resolver a questão desta dívida? Bom, esta dívida já está atrasada. A primeira coisa que tem que se fazer é aumentar os combustíveis. Os combustíveis têm que ser aumentados, porque não é possível. Não há empresa nenhuma que aguente vendendo o seu produto abaixo do custo. O cantineiro não pode vender o açúcar a menos do que aquilo que lhe custa. E, portanto, por muito que custa ao governo, tem que fazer isso. Tem que aumentar os combustíveis de maneira que a Sonangol tenha receita. E há outros problemas também, por exemplo. E a Sonangol diz isso. A Sonangol não só vende abaixo do custo, como, por exemplo, a Prodel, praticamente toda a energia que é produzida em Angola a partir de geradores ou de centrais termoelétricas, essas centrais usam o quê? Usam o gasóleo. São produzidas por quem? Pela Prodel. O que acontece é que a Prodel não paga também o combustível à Sonangol. E, portanto, por essas razões todas, a Sonangol não tem dinheiro, não é sequer uma questão de divisas. A Sonangol não tem kwanzas para comprar as divisas para pagar aos seus fornecedores estrangeiros. Há pouco tempo ouvíamos no comunicado da Sonangol tratar-se de uma questão da falta de divisas, falou ainda, por outro lado, em dívidas em relação aos clientes e as avarias. Estas justificações faz algum sentido? Pois, essas justificações, do meu ponto de vista, são políticas. A Sonangol não quer dizer qual é a principal razão. E a principal razão é aquela que eu estou a dizer. É que a Sonangol está a vender os combustíveis com prejuízo. E, portanto, se eu estou a vender o meu produto com prejuízo, significa que eu depois não vou ter dinheiro para repor os meus estoques. Só para nós termos uma ideia, segundo os meus cálculos, nós devemos consumir à volta de 2.400 milhões de litros de gasóleo e 850 milhões de litros de gasolina. Portanto, 2.400 milhões de litros de gasóleo e 850 milhões de gasolina. Portanto, como o gasóleo tem uma diferença de 115 kwanzas e a gasolina tem uma diferença de 60, repito, em relação às minhas contas, não são as contas oficiais, nós estamos a ver que a Sonangol tem
perde por ano mais de 300 mil milhões de kwanzas. Portanto, estamos a falar de 1.000 milhões de dólares. Portanto, não é possível que uma empresa aguente esta situação. Ou por outra, para aguentar esta situação, o que é que tem que acontecer? Ou tem que ter reservas a empresa, ou o Estado tem que pôr dinheiro na Sonangol. Não há outra, não há mais nenhuma maneira de se resolver o problema senão essa. A Sonangol precisa de ter dinheiro para comprar o combustível. Se não tem dinheiro para comprar o combustível, não compra. E o problema não é falta de combustível, porque há combustível, provavelmente, eventualmente, até há combustível no alto mar que a Sonangol podia comprar se pagasse aos seus fornecedores. Mas não acha que a comunicação da Sonangol deveria ser mais objetiva? Ficou-se por um comunicado desde sábado. Não deveria haver uma informação diária para tranquilizar os cidadãos, as famílias, as empresas? Eu repito, eu acho que este comunicado da Sonangol já é melhor do que o outro. Eu não sei se mesmo assim, um pouco se lembra há um mês, nós nem percebíamos. Quer dizer, nós até ficávamos com a sensação que os culpados éramos nós, os automobilistas, que íamos abastecer e que precisávamos de abastecer os nossos carros. E, portanto, a Sonangol já melhorou um bocadinho, mas parece-me que a administração da Sonangol, e nomeadamente aqui, a Sonangol é uma empresa, a Sonangol EP, depois tem empresas que são responsáveis. Quem é que é responsável pela importação do combustível? É a Sonangol Logística. Portanto, eventualmente, o presidente da Sonangol Logística devia explicar o que é que se passa. Do ponto de vista da distribuição, quem é que distribui o combustível? É a Sonangol Distribuidora. Portanto, provavelmente o presidente da Sonangol Distribuidora devia vir. Mas agora acontece uma coisa. A Sonangol Distribuidora não tem presidente. Tem um gestor interino à frente da empresa. Ora, não me parece também correto que uma empresa com a responsabilidade da Sonangol esteja há mais de um ano sem ter um presidente e que a pessoa que esteja à frente da empresa esteja a interinar.